Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Boa noite, gente. Eu sou a Natália. Nós estamos aqui no Podcast Psil. Meus pronomes são ela e dela, e eu estou aqui hoje com o José Ítalo. Oi, gente, tudo bem? Fazia um tempo que eu não aparecia aqui no podcast Psyll, mas estou aqui de volta, ajudando a Natália no episódio de hoje. Os meus pronomes são ele e dele. Bom, o Podcast Psil, ele surgiu como um projeto que visa ampliar a divulgação científica relacionada à universidade e à psicologia, buscando complementar a formação da comunidade acadêmica e também universalizar conhecimentos produzidos. E diante disso, nós decidimos fazer um levantamento sobre os impactos da implementação do podcast Psil na rotina do seu público. Então nós convidamos você, nosso ouvinte, para participar dessa pesquisa de maneira voluntária, que dura somente 15 minutos. O link para responder o formulário, ele vai ficar na descrição desse episódio. O tema do nosso episódio de hoje é a arte como resistência. E nós temos como participantes Rômulo Silva e Gabi Dias. Rômulo Silva é poeta e pesquisador, integrante do Laboratório de Estudos de Conflitualidade e Violência, pesquisador colaborador no Laboratório de Arte Contemporânea e também pesquisador do Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas. Tem interesses nas áreas de Sociologia Imaginativa, mediação de leituras, bibliotecas livres, encontros saraus, além de estudos anticoloniais. É mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Gabi Dias é artista visual de Palmas, Tocantins e cresceu em Brasília. Estuda licenciatura em Artes Visuais na Universidade de Brasília e Design Gráfico no IESB. Suas obras mostram o cotidiano, palavras ditas e não ditas, fragmentos do dia a dia, inquietações de dentro, as peculiaridades da vida enquanto pessoa trans não binária e negra. Seu foco de estudo é a diáspora, vertentes de filosofia africana, a vivência de pessoas negras e LGBT. Já participou de exposições Arte e Progresso, Preto no Branco e Transmission UK. Atualmente participa do projeto Cultura Afro nas escolas, onde dá aula sobre cultura afro-brasileira para escolas públicas do Distrito Federal e o público geral no YouTube. Gente, vocês querem se apresentar? Fiquem à vontade. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Acho que vocês já falaram tudo da apresentação, assim. Esses são meus focos de estudo, né? E acho que minha arte acaba sendo muito baseada nisso, assim, no que eu aprendo no sentido de leitura também. Não só de vivência e peculiaridades da vida, mas as coisas que a gente lê. Oi, gente. Primeiro quero agradecer aí. Vocês falaram algumas coisas mais no campo dos estudos profissionais, mas a gente é muito mais, né, do que isso. Gostaria de falar um pouquinho também que sou homem preto cis, filho de Luciene Maria e Raimundo Pereira. Estou com 34 anos, resido com Nívia Torres, minha esposa, e mais 3 gatinhos, Mia, a Grada e a Missy. E aí a gente reside aqui em uma das periferias da cidade de Fortaleza, o Planalto Ayrton Senna. Antes o nome era Pantanal e mudou depois de uma chacina, a primeira chacina do Ceará. Mudaram o nome como se mudar o nome de um bairro fosse mudar a questão que é relacional, estrutural da sociedade brasileira. Eu acho que é isso, né? Estou feliz pelo convite. A gente também está muito feliz pela participação de vocês. E para já começar a nossa conversa, o episódio de hoje, queria saber para vocês o que é a arte e por que fazer arte. Cara, eu acho que pra mim, começando pelo porquê de fazer arte, eu acho que é um jeito de exteriorizar as coisas que não cabem na gente, sabe? Pra mim sempre foi muito isso, assim, sempre foi uma coisa do dia a dia, assim, acho que não necessariamente vendo um porquê nisso, mas só algo que eu tava sempre fazendo, assim. Não tinha um momento de parar pra fazer, era sempre, assim, em qualquer lugar eu tava desenhando ou pensando em alguma coisa nesse sentido, assim, que é mais nesse sentido de exteriorizar as coisas e mostrar um pouco pro mundo também o que tem dentro da gente, né? Porque às vezes a gente faz arte pra gente e às vezes faz pros outros, e eu acho que é uma forma de fazer os outros conhecerem melhor o que tem dentro da gente também, nossos pensamentos, nossas
questionamentos em relação ao mundo, nossas críticas também, né? Essa pergunta, ela é, enfim, bem difícil, particularmente, né? E eu gosto de falar menos sobre, mais com, a partir mesmo da minha caminhada, né? Acho que essa tem sido um desafio. Eu gostaria de, inclusive, pensando nisso, falar um pouco dessa trajetória que eu penso como uma caminhada realmente. Eu acho que em vários momentos talvez eu vá sempre enfatizar essa ideia da caminhada, do caminhante, né? Tem uma poema que fala muito dessa caminhada, dessa trajetória, como uma espécie de fio, realmente. E eu intitulei de Cícero, foi um amigo de infância. E a poema diz assim: Piveta toda, ali na vila das memórias inventam Deus. Tem poética dos encantes. Indo para a escola, gazeiam aula, pulam muros. Das árvores espiam mundos, comem jambo colhido de galhos magros, das casas alheias, dos alheios olhares. Com rapidez silenciosa, escalam possíveis, pulam abismos do próprio corpo, sem amarras. Arrancam pés do chão e flutuam aos ventos. Cícero voou por entre as folhas e não mais voltou. Então, quando eu penso o que é arte, ou enfim, no meu caso, né, eu sou poeta, penso muito mais numa confluência de fragmentos de memória. Então, sem me alongar muito, eu penso que, por exemplo, um fragmento de memória que me constitui nesse, entre aspas, o que seria arte para mim, tem a ver muito mais com sangue e carne. É a imagem de um barraco de taipa, né, pau a pique, né, em outros estados, outras cidades se conhecem como pau a pique, em uma recém-ocupação na antiga favela do Barracal, aqui em uma das periferias de Fortaleza. Como era de costume, as pessoas elas deitavam após o almoço no limiar da porta para dormir. Mas a minha mãezinha era e é a exceção disso, né? Talvez de toda a vizinhança na época. Ela deitava e lia. E eu deitava junto a ela, né? Pra fazer companhia. E gostava de vê-la lendo. Acho que foi o primeiro contato, então, com a literatura, com a poesia ou com a arte, né? Se a gente pensar nesse movimento mais amplo. Eu acho que o segundo seria exatamente esse momento que eu me encontro com as músicas do Racionais MCs na adolescência, ali na esquina mesmo, ali de casa, na mesma vila, e alguns amigos de infância que gostavam de brincar de bila, de peão e tal, e um dos caras chamado Reginaldo, ele tinha um 3 em 1, né, um microsystem, toca AM, FM e fita cassete. Talvez não seja do tempo de muitas pessoas, enfim, mas... E aí as músicas tocadas eram principalmente racionais, foi o acesso que eu tive à primeira poética, vamos dizer assim, de rua, né, se a gente fosse pensar, talvez. E a missão era aprender as músicas mesmo, as letras e tudo, e compartilhar com ex-amigos, né? Ali. E é uma terceira e última, uma fragmento de memória que me vem agora, poemas do meu tio, né? Lucivaldo Silva, que ele lia para mim horas a fio, assim, isso no começo da minha adolescência. Eu penso que esses três fios, são o que constitui para mim um emaranhado do que eu penso ser a arte, né? Eu penso ser a arte. Eu acho que a arte ela não pode, ela não é possível significá-la, né? Aliás, significar é negar a próprio estado da arte, né? A possibilidade, porque é impossível ser contido, né? Compreendido, enfim. A compreensão e a significação, elas são déspotas da arte. Mas eu tenho sido levado a acreditar muito mais em antipoetas e não artistas, né? O que fica, assim, quando eu escuto vocês, é essa sensação de que a arte, ela tá dentro da gente, ela tá ao nosso redor, nos gestos, nas falas, no muro, né? A arte, ela coabita ao nosso redor e muito bom, gente, gostei muito de ouvir. E aí, queria saber então, como é que é o processo criativo para vocês ali, para construção, né, para tornar essa realidade, tirar ela de dentro de si, né? Como é que vocês se inspiram também? Eu acho que pra mim veio muito da comunicação, assim, comunicação com outras pessoas, não só de eu estar conversando com alguém, mas de escutar pessoas conversando. Eu lembro que eu ficava muito tempo em ônibus, assim,
na época que eu comecei a pintar mais e tal, e desenvolver mais essa parte artística no sentido da pintura. E aí eu ficava muito escutando a conversa das pessoas no ônibus, e aí eu chegava em casa cheio de ideia, assim, de pintar. Então veio muito disso, assim, e de escutar as pessoas falando, escutar o mundo à minha volta, assim. Eu sempre, acho que antes disso eu ficava tentando me distanciar, assim, do mundo. Tipo, quando eu entrava num ônibus ou quando eu tava numa multidão, eu sempre colocava o fone, tipo, não queria saber, sabe? Queria só que passasse rápido. E aí depois desse movimento, assim, artístico, para mim, eu comecei a querer escutar mais, querer estar mais ali presente para ver o que eu podia tirar de inspiração dali. E acho que até hoje é muito assim, tanto que eu só consigo fazer arte sobre coisas que eu tô vivendo no momento. Então, às vezes é só, tipo, muito triste, assim. Eu faço, eu sinto que eu faço umas artes tristes, mas aí depois tem uma fase boa e eu faço artes mais alegres. Então sempre vem nesse sentido de vivência e de escuta e de tentar colocar palavras para explicar os sentimentos também, de coisa que me ajuda a organizar o que eu sinto. E aí eu gosto muito de escrever também. Então eu fico sempre escrevendo alguma coisa que eu tô sentindo para tentar entender melhor. Tipo, eu tô assim, tô assado, hoje aconteceu isso, e aí eu vou me entendendo melhor e tirando dali as ideias para as próximas pinturas também. Que massa. No meu caso, a arte é uma teimosia, né? Teimosia pela vida, como se um poema fosse aquilo que estivesse borbulhando. Não é algo por vir, é algo que já está, né? É ali. Eu penso que é sempre uma luta e para mim não é algo, não vejo e não vivo a poesia como algo individual. Muito pelo contrário, é um coletivo, é um eu multidão, né? Então sempre trata-se para mim como realmente uma luta para estar vivo, ter-se em vida, sobreviver e não se trata do Rômulo, né? Mas de uma multidão, efetivamente. E se pensar como esse processo criativo, é muito nesse lugar que eu já havia mencionado, que é o lugar do caminhante, né? Aquele ser que escreve enquanto caminha, ou caminha enquanto escreve, ou a própria caminhada é a sua própria escrita, né? Então eu acredito que a questão da dívida, que é uma dívida impagável, pode ser também outro nome para a vida, né? Quando a gente pensa isso, essa ideia de criação, porque a vida e criação ou invenção, gosto muito mais da palavra invenção, para mim são praticamente sinônimos. Então eu digo isso porque eu penso que o objeto central da invenção, da criação artística, e é nisso que insisto, não por conceito, né, como havia dito, mas pelo fato, pelo vivido mesmo, o objeto central da criação artística sempre foi a crítica da vida, né, como sei lá, essa mediação das funções que resistem à morte. E aí a gente acaba também pensando nessa poética da vida e morte, o que seria essa vida e essa morte. Penso que sobretudo, essa possibilidade de olhar ou vislumbrar um amanhã e, ao mesmo tempo, carregar consigo um bocado, seja na mão ou na boca, de passado para contar, para escrever. Muito mais esse gesto de escrever com as suas próprias mãos, com seus próprios pés, com seu próprio rosto, né? Não ser objeto, né? Ou continuar sendo objeto de poética de ninguém, né? Então, gosto muito de pensar que somos caminhantes, mais uma vez, né, que a nossa experiência ela é a nossa poema, como já foi dito aí pelo Zé, né? Nós e somos, né, a própria poema. Daí penso junto com a ex-poetas, né, da minha vida cotidiana, mas também tem um poeta que eu gosto muito dele, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o Eduardo Glissant. Ele tem um livro chamado Pensamento do Tremor. Ele diz algo, enfim, que eu gosto muito. Ele diz assim: o poeta ergue com ele o mundo. Então, esse movimento de erguer-se é um movimento de levantar consigo também muitos outros, né? Muitos outros. Acho que é aí que mora, ou aliás, habita esse gesto criativo.
É quando vem, né? É quando vem e já está, né? Não é o porvir, já está. Nossa, gente, muito interessante escutar sobre o processo criativo de vocês. É um tema que me interessa muito. Me encanta como é algo que todos nós compartilhamos, mas que ao mesmo tempo é muito único para cada pessoa. Então, gostei muito de escutar como é para vocês. E queria saber quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse processo.